Salve, salve galera! Aqui quem fala é Caio Chimansky. Eu sou um dos professores e diretor do Centro Pineal. E hoje eu estou aqui nesse vídeo para mostrar um pouco sobre o projeto Map Meditation, que é um projeto que está sendo encabeçado pela Pineal, junto com o programador e praticante de meditação Stefan Iverson, no qual, nesse projeto, nós usamos os sensores Muse, um sensor de eletroencefalograma que captura a atividade elétrica do cérebro na região frontal e na região temporal. E a gente vem criando soluções, aplicações, novidades para os usuários de Muse, para os praticantes de meditação, para que a gente possa estender o uso desses sensores e conhecer um pouco mais o nosso cérebro, a nossa mente, através da atividade elétrica. Então, nós estamos numa fase atual do nosso projeto, no qual agora nós temos um aplicativo exclusivo para Android. Esse aplicativo, além de extrair a atividade elétrica em tempo real, transformando posteriormente no nosso site num gráfico, nós também estamos investindo em criar soluções de neurofeedback para trabalhar com as bandas cerebrais específicas. Então, se a onda gama aumenta numa porcentagem específica, o praticante recebe um som em tempo real sinalizando que a onda dele aumentou, diminuiu, sustentou, entre outros parâmetros. Mas hoje, além de mostrar o nosso app, o nosso site, eu quero mostrar alguns gráficos meus praticando concentração budista, práticas que são chamadas de práticas de jhana. Jhanas são estágios de absorção, aonde o praticante concentra em apenas uma única coisa. No meu caso, eu fiquei concentrando nas narinas, tentando me absorver nas narinas. E como eu vou mostrar aqui hoje, a gente consegue ver padrões se repetindo. E esses padrões que a gente vai ver aqui no nosso programa batem bastante com um artigo científico mais robusto, previamente feito também acerca dos Dhyanas. Então, nessas minhas sessões de Anapanasati, concentração nas narinas, basicamente eu trabalhei com 40 minutos de prática a uma hora, né, sessões de 40 a uma hora, e caminhei de formas leves e moderadas, né, com potências leves e moderadas, do Giana 1 até o Giana 4. Mas a nossa mira aqui vai ser o segundo Giana, que é quando a energia do corpo e da mente do praticante começa a subir, se espalhar e dá uma sensação de estar mais eletrizado, banhado por prazer. E eu quero mostrar hoje alguns desses achados, nem para provar os meus Dhyanas, e sim provar a usabilidade, né, como que a nossa plataforma pode ser bastante útil no aprendizado e nos insights particulares dos praticantes. Então aqui até no nosso sistema a gente tem a opção de clicar no centro, clicar na tela, em qualquer lugar na tela do celular, para gerar anotações, para gerar marcações, porque quando a gente vai praticar EEG, a gente precisa ter essa preocupação de estabelecer os momentos onde ocorrem fenomenologias diferenciadas, ocorrem transições de estados mentais. No caso aqui, eu anoto, né, eu marquei quando eu entrei em concentração de acesso, Giana 1, pico de Giana 1, Giana 2, pico de Giana 2, até chegar ao Giana 4. Então, eu estou usando como base de comparação esse estudo mais robusto do pessoal do Shambhala, que é uma editora de livros budistas, mas que também trabalhou em cima de um estudo científico acerca dos dhyanas, e que a gente consegue ver aqui nesse screenshot que eu trouxe, nessa imagem que eu trouxe do estudo. Aqui a gente está vendo uma cabeça de cima, o nariz, orelha direita, orelha esquerda, e à medida que o praticante vai construindo os dhyanas, vai se absorvendo no objeto de concentração, a atividade elétrica do cérebro dele puxa para essa região que no Muse é o TP10, a região temporal. Então, é como se o praticante começasse com a região online frontal, ele vai criando os dhyanas, vai se concentrando e se absorvendo, e logo ocorre a transferência de atividade elétrica para as regiões temporais, principalmente o lado direito
né? Então, o TP10, que é o lado direito temporal, ele é considerado, inclusive, por alguns neurocientistas como a morada do insight ou o ponto de Deus. Então, quando as pessoas estão em estados não ordinários de consciência, estados visionários, ou no caso desse estudo de Giana, a gente percebe que a atividade elétrica vem para o lóbulo direito do cérebro e puxa para trás nessa região de TP10. E quando o praticante avança mais ainda nos jhanas mais aprofundados, que são chamados de jhanas imateriais na tradição do budismo, toda a atividade elétrica ainda se concentra nessa região, mas puxa bem para o topo da cabeça. Então a gente consegue ver aqui uma bolinha vermelha, ainda uma atividade agora mais leve no TP10, mas toda a atividade elétrica se concentra no topo da cabeça. Então, o Muse, novamente, ele tem dois canais, né? Dois canais frontais e dois canais temporais. E o que a gente está interessado é ver o meu segundo Giana, em alguns gráficos, algumas seções, e como que a gente consegue ver a região de TP10 aumentando, dando as caras quando eu entro em segundo Giana. Então aqui a gente consegue ver a atividade de potência da minha seção, e essa bolinha vermelha que está marcada é o que eu marquei como pico de Giana 2, né? Então pico do segundo Giana. Aqui nessa linha azul que a gente está vendo é a linha do sensor de TP10, né? Do sensor da área direita temporal. Então a gente consegue ver como as ondas aqui começam bastante misturadas a partir da concentração de acesso, primeiro Giana, pico de primeiro Giana, e a partir do segundo Giana, a região frontal, né, a atividade elétrica frontal, ela dropa, ela cai, e a região temporal se estabelece, né, até chegar aqui no terceiro Giana, que é quando eu começo a tentar baixar essa energia novamente, e a partir de então, aqui nessa região de novo, na linha azul subindo, você tem a entrada no quarto Giana. Mas a gente está mirando aqui no segundo Giana e como que a atividade de TP10 se destaca, assim como visto no estudo da galera da Shambhala. Então aqui um outro gráfico meu, uma outra seção com o mesmo padrão, novamente marcado a região de pico de Giana 2 que eu estabeleci, e temos aqui também, novamente, a região de TP10 subindo, né, o TP10 e o TP9. Então, no caso, nós temos as frequências mais rápidas de beta e gama, e aqui a gente tem essas duas bolas da frente são os sensores frontais, e essas duas bolas de trás são os sensores temporais. Quando essas bolas elas estão azuis, significa baixa potência. Quando ela está vermelha, significa muita potência. Então, aqui novamente é onde eu marco do segundo Giana, lembrando que é quando a energia sobe, se espalha, a gente consegue ver que na região de beta e gama, a região temporal, né, TP10 e TP9, se destaca bastante. A atividade sai da região frontal, que são essas ondas verdes e vermelhas, né? Então, essas regiões elas se abaixam, ficam offline, e as regiões temporais elas começam a ficar online. Terceiro gráfico, mesmo padrão, mesma anotação, né? Pico do Giana 2, e aqui também a gente consegue ver, inclusive, um grandioso pico de TP10 no momento onde eu marco, né? Eu sinalizo ali no celular, né? Encostando na tela, que eu estou entrando em segundo Giana. Novamente, aqui a gente até consegue ver um pouco mais de atividade frontal, mas como nos gráficos posteriores, muita atividade de gama nas regiões temporais e no nosso caso, né, o TP10, que é a mira dessa comparação de estudo desse vídeo aqui de hoje. E aqui uma última sessão que eu trouxe em cima desse estudo. No caso, eu não consegui anotar, o nosso sistema deu erro, mas a gente consegue ver de novo o padrão de TP10, a onda azul se destacando, provavelmente na região de segundo Giana,
que é quando a energia sobe, se espalha e eu entro num estado mais prazeroso, mais elevado a nível elétrico, energético do meu sistema. Então aqui o sistema de marcações não funcionou, mas nós temos um sistema de análise de AI no nosso programa e aqui a AI ela mesma escolhe momentos específicos aonde a gente tem uma atividade diferenciada de eletricidade. Então, quando eu vim aqui para olhar esse gráfico em relação ao que a AI encontrou, ela estabeleceu esse momento onde está essa primeira flecha, então ela encontrou essa métrica no qual ela está sinalizando, né, a inteligência artificial está sinalizando como uma atividade diferenciada, e quando eu vou comparar essa região dessa seção em relação a outras anotações de outras sessões que eu já fiz, o sistema encontra que a métrica desse gráfico aqui, exatamente nessa região, tem muita similaridade com, por exemplo, a minha sessão de 9/6 de 2024, que inclusive eu chamei de segundo Giana. Então, até mesmo comigo perdendo as anotações, a nossa própria AI ela estabelece uma métrica que, de acordo com as outras sessões que eu fiz, ela também consegue sinalizar como segundo Giana. Então, novamente, a gente encontra padrões. Aqui a gente até consegue ver como que beta e gama, você tem o TP10 e o TP9, né? Os sensores temporais com bastante potência, bastante energia, dando match bem forte nesse estudo do Shambhala, né? Claro que a gente precisa ainda de muito mais estudo. A ideia agora é criar modelos em cima dessas notas, dessas métricas encontradas pela AI, para que a gente possa criar possíveis algoritmos para que os praticantes iniciantes e avançados possam ter um modelo de comparação para ele ver se ele está entrando em Giana ou em qualquer outro estado meditativo específico. Então, se você quiser testar, conhecer esse trabalho, nos ajudar trazendo os seus gráficos, as suas sessões, os seus relatos, é só comentar aqui nesse vídeo ou mandar um e-mail para contatopineal@gmail.com. Vai ser um prazer poder passar o nosso aplicativo e também o nosso site para que você possa vir junto com a gente aí nessa nova frente moderna que está cada vez mais se atualizando, unindo sensores de atividade elétrica, meditação, fenomenologia e, claro, inteligência artificial. Então, beleza, muito obrigado e até a próxima. Valeu!